Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está começando mais uma aula de Física diretamente do Estúdio 1, aqui em Teresina, do canal Educação, tá? Para a galerinha da primeira série. Muito bom dia, um bom dia muito especial para todos. A gente vai iniciar aqui mais uma aula, tá? A nossa última aula da manhã e também a nossa primeira aula de Física da semana, né? A gente está começando aqui as nossas aulas de Física da primeira série, os nossos dois encontros. Hoje, nesse encontro do dia 30 de agosto, a gente está finalizando o mês de agosto com esse encontro de Física, tá? Para a disciplina de Física, a gente finaliza o planejamento de agosto e vamos trabalhar algumas questões, algumas atividades que vão relembrar para a gente o tema de propagação de calor, né? Os processos de propagação de calor. Na aula de quinta-feira, o primeiro horário, a partir das 7 horas da manhã, nós vamos então prosseguir esse tema, tá? Continuar ainda trabalhando propagação de calor e o clima, porém a gente vai trabalhar agora quanto de calor pode se transferir de um corpo para outro. Ou seja, eu vou falar de valores agora, de quantidades de calor que vão ser transmitidas de um corpo para outro ou de uma parte de um objeto para outro lado desse objeto, certo? Hoje, como eu falei para vocês, a nossa aula é de exercícios. A gente vai trabalhar com exercícios referentes a aplicações cotidianas dos processos de propagação de calor, certo? Galerinha, no dia 30 de agosto a gente está começando aqui mais um encontro, tá? E nas nossas aplicações de hoje a gente vai trabalhar todos esses temas, tá? Todos esses temas que já foram trabalhados na aula passada, na aula de quinta-feira, na aula de terça-feira, porém, na aula de hoje eu vou trabalhar esses temas através de questões, tá? Trouxe uma lista enorme de exercícios para a gente trabalhar, vou dar depois o tempinho para que vocês possam realizar essas atividades, certo? E na aula de hoje a gente vai trabalhar com essas aplicações, que envolvem condutores isolantes, aparelhos de ar-condicionado e aquecedores elétricos, brisas litorâneas, geladeira doméstica, radiação solar, como é que o Sol transfere a sua energia para o nosso planeta, corpo negro e espelhado, efeito estufa e também a garrafa térmica. Quais são os processos de propagação de calor que são evitados pela garrafa térmica, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar todos esses temas através de exercícios e para começar aqui a gente tem o primeiro, tá bom? Esse primeiro exercício diz o seguinte: um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você pode reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então, aí você tem 3 aplicações que envolvem os processos de propagação de calor, e eu quero que você, em cada uma delas, diga qual o processo que está associado. Veja só, no primeiro, eu tenho as prateleiras de uma geladeira doméstica, que são grades vazadas, elas buscam facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador pôr. Então, qual é o processo que está associado a esse caso? Convecção, irradiação ou condução? Segundo, o único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é pôr. Então, qual é o único processo que acontece no vácuo? 3. Em uma garrafa térmica, é mantido o vácuo entre as paredes duplas de vidro
para evitar que o calor saia ou entre por. Então, eu quero saber de vocês quais são os 3 processos em cada uma das situações, tá? São 3 situações, 3 processos, cada situação vai ter um processo associado e aí a gente volta depois de 2 minutinhos, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho com a Terezinha, com o Alencar, que estão participando da nossa aula, tá bom? 2 minutinhos e a gente volta já, jovens. Muito bem, jovens. Galerinha de Jacobina participando aqui da nossa aula. Sejam muito bem-vindos. Estão aí já enviando o resultado de vocês, né? Para cada um dos processos, cada uma das afirmações. A Terezinha, a Elaine, né? Elaine está utilizando a conta da Terezinha. A Elaine também está por aqui e fala diretamente da Escola Cipriano Vieira de Sá. Um forte abraço para a galerinha de Cipriano Vieira de Sá. Elesbom Veloso também aqui conosco, já enviando as suas respostas, né? Moisés também está aqui com a gente. Micaele, né? Micaele que está falando de Moisés Lima Verde. É isso? E aí, Mauro? Alencar. E aí, galerinha? Alguma dúvida? Precisam de mais tempo? Está ok? Vamos lá, então. O primeiro processo disse que eu tenho prateleiras vazadas de uma geladeira doméstica para facilitar o fluxo de energia até o congelador por. Olha só. Galerinha, qual é o processo que está associado lá nas prateleiras domésticas, nas prateleiras das geladeiras domésticas? Por que elas são grades vazadas? Esse processo é um processo que vai facilitar a transmissão de calor através de quê? Através da movimentação da massa de ar, tá? Da massa de ar. E aí, galerinha,
essa movimentação, ela só ocorre quando eu tenho o quê? Processo de convecção. Convecção acontecendo. Então, anote aí, coloque convecção na primeira afirmativa. 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por. Então, vamos lá. Qual é o processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo? Só tem um. Esse processo é o processo da irradiação. Irradiação, tá? E o terceiro caso, a terceira afirmativa, é que diz que uma garrafa térmica é mantido o vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por. Então, o vácuo entre as paredes de uma garrafa térmica, elas vão evitar o processo de condução. Tá? Então, na ordem, você tem, Mauro, convecção, que é um processo que acontece por conta de transições de massa, ou seja, movimentação de massas fluidas, seja de um ar, de um gás, seja de um líquido. A irradiação é o único processo que acontece no vácuo, porque acontece por meio de ondas térmicas, ondas de calor. Então, não tem a necessidade de um meio material que transmita, que facilite a transmissão de calor. E o último é a condução térmica. A condução térmica é um processo que acontece devido a um meio material, devido à vibração das partículas daquele meio material, e, por conta disso, o vácuo entre as paredes de uma garrafa térmica vão evitar que aconteça esse processo, porque o vácuo é um meio que eu não tenho a presença de matéria. Então, eles retiram todo o ar, deixam ali um vácuo quase que perfeito entre as paredes de vidro de uma garrafa térmica, exatamente para evitar processo de condução térmica. Ok? Então, na ordem, nós temos convecção, irradiação e condução. Então, a gente marcaria a letra D de dado. Não é isso? Lembrando que, olha só, radiação também pode ser chamada de irradiação. Tranquilo, jovens? Ficou alguma dúvida? Alencar, Micaele, Elaine, galerinha de Elesbão Veloso, de Jacobina, ficou alguma dúvida? Podemos prosseguir? Ou vocês possuem alguma dúvida? Galerinha de Baixa Grande, né? Vou continuar. Caso tenha alguma outra dúvida, vocês façam a perguntinha pra gente. Tá bom? Tô ligado aqui no chat com vocês e aí vocês me falam a dúvida que estão sentindo, caso exista. Vamos lá para a segunda questãozinha. Questãozinha nova, né? Questãozinha de 2021. Diz assim: em uma experiência de calorimetria, os corpos A, B e C, que possuem massas, temperaturas e energias térmicas distintas,
são colocados em um recipiente isolante térmico e de paredes rígidas, suspensos por fios ideais, conforme a ilustração abaixo. Então, o que ele disse nessa situação? Que eu tenho 3 corpos, A, B e C. Esses 3 corpos, eles vão ter massas diferentes. Você vê pela dimensão de cada um deles, né? O A é o maior, o B é o menorzinho e o C é o intermediário. Temperaturas diferentes. Então, você tem aí cada corpo com uma temperatura. E, consequentemente, já que tem temperaturas diferentes, eu tenho energias térmicas também diferentes. Porém, eles são colocados em um recipiente isolante térmico, ou seja, não há entrada de calor ou saída de calor, tá? Então o calor ele fica ali mesmo do lado de dentro, apenas sendo trocado entre os 3 corpos, tá bom? A transmissão de calor acontece só entre o corpo A, o B e o C. Continuando. Em seguida, através da válvula V, retira-se parte do ar do interior do recipiente. Então, abre-se a válvula V e você vai retirar ar, que é o meio material que existe aí dentro desse recipiente. A partir desse instante, predomina o processo de transferência de calor entre os corpos, que altera os valores de determinada grandeza física, né? Então, ele está dizendo que, após abrir a válvula e retirar todo o ar, fecha-se ela novamente e vai predominar um processo de transferência de calor, certo? Há a predominância de um processo de transferência de calor, a propagação de calor. O processo referido de transferência de calor e a grandeza física em questão são respectivamente. Então, galerinha, há uma transmissão de calor que eu quero saber qual é e que altera os valores de uma grandeza física. E aí, qual é o processo que acontece? Qual é o processo que acontece e qual é a grandeza física que esse processo altera? Ele deu aí, olha só, irradiação e massa, na letra A. Letra B, convecção e massa. Letra C, irradiação e temperatura. E letra D, convecção e temperatura. Tá? Então você já vai dizendo qual é o processo que está acontecendo aqui para que haja transferência de calor e qual é a grandeza que também tem o seu valor alterado. Tá bom? Coloquem aí no chat qual é a grandeza que altera o valor e também qual é o processo que está acontecendo. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês, tá? 2 minutos.
Muito bem, galerinha. Voltamos aqui, tá? Mandar um abraço para Dárcio, né? A galerinha aí de Cipriano Vieira de Sá. A Elaine pedindo aí para mandar um abraço para o Dárcio. Beleza? Galerinha de Elesbom Veloso, de Jacobina também participando. Tô gostando de ver a participação de vocês, viu, jovens? Então, meus queridos, vamos analisar aqui as afirmativas, tá? Que a questão falou dessa situação. O que eu fiz? Eu retirei ar desse recipiente isolante, e se eu retiro ar, galerinha, o que sobra aqui dentro? Só os recipientes. Então, eu posso dizer que aqui você possui vácuo, ok? Aqui nós temos vácuo dentro desse recipiente. E se mesmo através do vácuo eu ainda tenho trocas de calor, ainda tenho transferência de calor, jovens, então é porque você vai possuir o processo de irradiação acontecendo. Irradiação. Professor, mas por que irradiação? Porque é o único processo que acontece por meio da não presença de um meio material, por meio da ausência de um meio material, tá? Então, o vácuo, ele caracteriza essas situações, as situações de não ter meio material dentro desse recipiente. Professor, e o que altera? O que se altera devido à presença desse processo de propagação de calor, desse processo acontecendo? O que nós alteramos? Nós alteramos a temperatura do material. É a grandeza física que é alterada quando eu tenho um processo de transmissão de calor. Então você vai procurar, galerinha de Colônia do Gurgueia, você vai procurar exatamente essa alternativa. Irradiação e temperatura respectivamente. Então a gente marca aí a letra C do canal Educação, tá bom? Beleza? Show de bola, jovem. Galerinha aí falando da escola Agostinho Reis, exatamente do município de Colônia do Gurgueia. Certo, jovens? A professora, é porque falou em ar, aí eu caí na pegadinha do processo de convecção. Jovens, quando eu retiro ar, eu estou retirando o meio material que se encontra dentro desse recipiente. Então, ao retirar ar do recipiente, não vai sobrar nada dentro dele. Somente os 3 corpos, somente as 3 esferas. Tá bom? E mesmo assim, ainda existe propagação de calor. Então, o processo associado só pode ser irradiação térmica. E a irradiação térmica é um processo que vai ter a mudança de quê, professor? Vai ter a mudança de temperatura, vai promover a alteração da temperatura. Certo, jovens? Beleza? Olha aí o gabarito C aparecendo pra gente, tá? Cleide, bom dia. Galerinha, está falando de onde? Ana. É a Ana. A Cleide mandando um abraço para Ana. De Campo Largo, é? Estão falando de onde? Redenção do Gurgueia. Ana Lago, né? Ana.
Muito bem. Ana, galerinha, falando aí de redenção do Gurgueia, Cleide Almeida. Muito bem. Galerinha, vamos para a nossa terceira afirmativa, tá? Vamos lá, galerinha aí de redenção do Gurgueia, Elisbão Veloso, Jacobina, Colônia do Gurgueia, Baixa Grande do Ribeiro, todos os polos que estão acompanhando a gente, tá? Diz assim, Natália vai a um salão de beleza realizar um penteado em seus cabelos. Enquanto a cabeleireira realiza o procedimento, ela busca em seus conhecimentos de física a explicação para o fato do ar quente que sai do secador secar seus cabelos. Dentre as alternativas abaixo, a explicação correta para o fenômeno que Natália está analisando corresponde à alternativa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, essas são as alternativas, tá? Essas são as alternativas. Beleza? Essas são as alternativazinhas para essa terceira questão. Como o gabarito já saiu ali, eu vou ficar com essa questão e eu já vou explicar ela direto, né? Então, olha só, o que aconteceu? Natália estava fazendo os seus cabelos, estava se embelezando e o que vai acontecer? Ela vai tentar explicar o fato do ar quente secar seus cabelos. E aí, professor? O que vai acontecer aqui nesse caso? A água que está nos seus cabelos, ela está no estado líquido. Certo? Ela está no estado líquido. Então, imagina aí a água, os cabelos de Natália. Essa água aqui, ela se encontra no estado líquido. O que vai acontecer com essa água? Eu tenho ar quente chegando a esses cabelos. O que esse ar quente ele vai realizar? Ele vai provocar nesse líquido uma alteração. O que vai acontecer? Esse líquido ele vai se tornar vapor. Correto? Então é por isso que a água que está nos cabelos de Natália vai desaparecer. Por isso que os cabelos de Natália vão secar. Professor, e para que haja a transição do líquido para o vapor, eu tenho aí um processo de transição de fase chamado de fusão. Confere? Tenho aí um processo de transição de fase chamado de fusão. Professor, vamos ver se o gabarito da letra B fala isso. Vamos lá. Letra B diz o seguinte: o ar quente que sai do secador faz com que a água retida nos cabelos sofra evaporação rapidamente. Tá? Evaporação, deixa eu voltar aqui. É evaporação. Acabei colocando fusão, né? Fusão é o processo de sólido para o líquido. Acabei colocando aqui o processo errado. Então,
É a evaporação. Beleza? Então é o processo de vaporizar esse líquido. Ok? O líquido, quando está nesse estado, e eu passo para o estado gasoso ou estado de vapor, ele sofre um processo que nós chamamos de evaporação ou vaporização, tá? Então é realmente o processo que se encontra na letra B de bola, certo? Então você tem o ar quente que sai do secador, faz com que a água retida nos cabelos sofra evaporação rapidamente. Perfeito? Show de bola? Olha aí, gabarito letra B aparecendo. Vamos para a nossa quarta questãozinha. Essa quarta questão vou deixar para vocês, tá? Já que ela está corretinha aí. Ela não está com o gabarito aparecendo. Então, vou deixar aí para vocês. Diz assim. Um ventilador de teto fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de desligado, gira lentamente por algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno é devido a... Então a gente vai imaginar a situação seguinte. A lâmpada incandescente, ela faz o quê, professor? Ela libera calor. Ela libera calor, certo? Ao liberar calor, ela provoca um giro no ventilador, mesmo desligado, tá? Mesmo desligado. Então vamos imaginar que eu tenha as hélices de um ventilador, por exemplo, um ventilador de teto. Então você tem aqui as hélices de um ventilador, tá? E você tem aqui, um pouco mais ao lado, uma lâmpadazinha incandescente, né? Olha só, você tem aqui lâmpadazinha que está acesa. O que é que vai acontecer, galerinha? Essa lâmpada, ela irradia calor. Ela irradia calor até o ventilador. Que esse ventilador, consequentemente, acaba girando. Acaba se movimentando um pouco. O que eu quero de vocês? O que eu quero saber de vocês? Eu quero saber qual é o processo associado a essa movimentação do ventilador. Qual é o processo que chega até o ventilador e o faz girar lentamente, tá? Vou te dar aí 2 minutinhos e a gente volta já.
Vamos lá, jovens, e aí? Galerinha de Elesbão Veloso, respondendo aí letra A. Quem mais? Quem mais? Cadê a Cleide? De Redenção do Gurgueia. A Ana. E aí, jovens? Lembrando que é o processo que faz o ventilador girar. E aí, jovens? Galerinha, a gente vai marcar o gabarito da letra A, tá? Hoje, professor, por que é letra A? Meus queridos, o que vai acontecer? A lâmpada, ela irradia calor para o ventilador. Porém, esse ar aquecido, ele entra em contato com o ar frio. Olha só. Esse ar aquecido que sai da lâmpada em direção ao ventilador, ele chega lá no ventilador e encontra um ar frio. Essa troca de massas de ar vai provocar uma movimentação nesse meu ventilador. O ar quente chega, provoca aí uma movimentação do ar frio com o ar quente, uma troca de posições, e essa troca de posições provoca o giro lento do ventilador, tá? Então, você tem aí o processo de convecção que está presente na letra A, certo? Beleza? Tranquilo, jovens? Deu para entender por que é a letra A? Não estão errados ao falar que a lâmpada libera calor por irradiação. Não está errado. Porém, ele não quer saber... Tem que prestar muita atenção, que ele não quer saber sobre o calor liberado da lâmpada. Ele quer saber o processo, o porquê do processo de girar as hélices do ventilador. Tá? Então, o movimento das hélices está diretamente relacionado com o processo de convecção do ar aquecido. Tá? Convecção do ar aquecido. Vamos para a próxima questão. Quinta questãozinha diz assim: dentre vários fatores que afetam o clima de determinada região estão a maritimidade e a continentabilidade. Esses fatores estão associados à distância que dessa região aos mares e oceanos, tá? Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentabilidade estão relacionados ao alto calor específico da água quando comparado com o do solo terrestre. A gente ainda não falou desse termo calor específico, mas eu falei para vocês o porquê da água ela sofrer menos aquecimento do que a areia, né? Então a gente vai falar na aula de quinta-feira que esse calor específico, quanto maior for esse calor,
menos o corpo produzirá um aquecimento rápido. Tá? A gente pode colocar a questão de valores que o da água, a gente vai citar isso na próxima aula, o da água possui um valor de uma unidade. Já o da areia é, em média, 0,2. Tá? 0,2. Então, você observa que quanto menor for o calor específico, mais rápido o material sofre um aquecimento. Quanto maior for o calor específico, mais devagar o material sofre um aquecimento. Tá? Dessa forma, esses fatores afetam a amplitude térmica e a umidade da atmosfera de certo território. Então, dessa forma, esses fatores eles vão afetar a amplitude térmica, ou seja, as máximas e mínimas temperaturas, e a umidade daquele território. Por isso que, normalmente, em regiões mais centrais, você tem uma umidade. Em regiões mais litorâneas, você tem outra. Por exemplo, nós vamos entrar no BR-Obró, né? Vamos entrar aí nos últimos meses do ano, que normalmente são meses mais quentes, mais secos, né? E aí a gente, aqui quem mora na capital, ou quem mora em regiões interioranas, que não tem proximidade com o litoral, vão perceber que nesse período o ar fica mais quente, o clima ele não é nada agradável, porque as temperaturas são bem altas, e elas se mantêm durante o dia. Não acontece uma diferença de temperatura, tá? Não acontece uma grande diferença de temperatura, ela se mantém durante todo o dia. Porém, lá no litoral, você já tem uma percepção de temperatura diferente, tá? Lá no litoral, você tem uma temperatura mais amena, certo? E a umidade é totalmente diferente, o ar não é tão seco. Então, isso vai em decorrência do quê? Da substância que tem maior quantidade naquela região, que é a água. Aqui nós temos o quê? Solo em maior quantidade. Então, isso vai dar a característica da região quanto à maritimidade e à continentabilidade daquela região. Certo? Aí vamos lá. As propriedades físicas da água e fatores climáticos citados fazem com que, letra A, áreas banhadas por oceanos enfrentem invernos mais moderados, enquanto que áreas distantes do oceano, essa estação é bem mais perceptível. Letra B, ocorra uma maior amplitude térmica diária nas regiões litorâneas do que verificada em regiões desérticas, devido ao efeito da maritimidade. Eu falei sobre isso, né? E aí eu falei para vocês o seguinte, olha, as temperaturas são mais amenas em regiões litorâneas e maiores em regiões mais de solo, mais de areia. Porém, quando a gente cita desertos, eu falei também na última aula que em regiões desérticas, em regiões de deserto, você vai ter máximos e mínimos bem distantes. Foi até uma pergunta que estava no chat. Regiões desérticas, normalmente durante o dia, fazem muito calor
e durante a noite faz muito frio. Já em regiões litorâneas, a temperatura ela se mantém constante. Isso devido ao fato da água ela não mudar tanto a sua temperatura durante todo o dia. Já a areia não. A areia, a captação de calor dela é mais fácil e, consequentemente a isso, ela altera a sua temperatura com maior facilidade. Então, não é uma maior amplitude térmica existente em regiões litorâneas, tá? Isso aqui não acontece. Beleza? Então, a letra B já está fora. A maior amplitude térmica acontece em regiões desérticas, tá? Regiões litorâneas se mantém uma temperatura média ali durante todo o dia. Letra C. Áreas sob maior influência da continentabilidade tendam a apresentar mais umidade caso não haja interferência de outros fatores climáticos. Eu falei para vocês, né, que áreas com continentabilidade vão possuir um ar mais seco. Já áreas com litoral vão possuir um ar menos seco, não é isso? Então a gente tem essa percepção quando a gente vai para áreas litorâneas. Então a influência da continentabilidade não vai produzir mais umidade, não. O ar normalmente fica mais seco. Ok? Então, não tem essa característica quando a gente vai para continentes. Essa característica é maior em regiões litorâneas. Letra D. Poucas nuvens se formem em áreas costeiras, porque a água absorve e perde calor rapidamente. Olha só, então aqui ele já fala que a água absorve e perde calor rapidamente. Isso aqui está errado, então também não pode ser a letra D de dado. Letra E. Regiões sob grande efeito da continentabilidade tendem a apresentar altos índices pluviométricos devido à grande quantidade de vapor de água na atmosfera. E aí? O que vocês acham? Alencar está dizendo que é letra A, né? O que está errado na letra E? Tem mais água na atmosfera em regiões litorâneas ou em regiões continentais? Eu falei disso agora há pouco, né? A questão da umidade. A umidade do ar se refere à quantidade de vapor de água na atmosfera. Em regiões litorâneas, você tem maior quantidade de água, tanto na atmosfera quanto no oceano. Porque aquela água do oceano, ela acaba vaporizando. Tá? E aí você tem aquela concentração de água no estado de vapor, produzindo ali uma umidade. Já em regiões continentais, você não tem essa mesma quantidade de água presente. E isso vai provocar o quê, professor? Vai provocar um baixo índice de água na atmosfera e, consequentemente, um baixo índice pluviométrico. Tá? Então, na continentabilidade, você não tem uma grande quantidade de água na atmosfera. Ficamos, então, com o gabarito da letra A. Áreas banhadas por oceanos enfrentem invernos mais moderados. Olha só, então as propriedades físicas que a questão falou
que é da continentabilidade e da maritimidade, estão associados também à questão do inverno. Em áreas com oceano, você tem um inverno mais moderado. Lembra que a temperatura em regiões litorâneas não tem uma mudança súbita. A amplitude térmica não é tão grande. Então, mesmo no litoral, mesmo na época de inverno, você não terá tanta alteração na temperatura. Porém, em áreas que estão distantes do oceano, essa estação ela é bem mais percebida. Tá? Ela é bem mais percebida. Em algumas regiões sem litoral, você tem uma amplitude térmica muito grande, ou seja, pode ficar muito, mas muito frio nessas regiões, tá? Então, pode descer mesmo a temperatura em regiões continentais. Por isso, o gabarito é a letra A. Perfeito, jovens? Galerinha, vamos aqui para a próxima questão. Questãozinha do Enem, tá? Questãozinha do Enem. E aí a gente vai finalizar a nossa aulinha com essa questão. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveriam atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar as ilhas de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e fortes chuvas no centro da cidade, uma vez que na região de Mananciais, a imagem apresenta, aí ele continua, né? A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então, o que ele está falando? Ele fala que o Sol lança energia térmica para as cidades e essas cidades, ao concentrarem calor, elas acabam trocando calor com as brisas marítimas, tá? Então você tem aí 2 processos de transmissão de calor acontecendo. O processo do Sol até as ilhas de calor e o processo das ilhas de calor até as brisas marítimas. E aí, jovens? São esses processos que eu quero saber, ó. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos predominantes, né? Há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Um entre o Sol e a ilha de calor, que é a cidade, e o outro entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são respectivamente. Então eu quero saber quais são os mecanismos associados entre a troca de calor do Sol com a ilha de calor e da ilha de calor com as brisas marítimas. E aí, meus queridos, entre o Sol e a ilha de calor, você tem uma certa distância, porque as ilhas de calor ficam na Terra. São cidades que acumulam calor, concentram calor em grande quantidade. E, além disso, para o calor do Sol chegar até o nosso planeta, você tem que ter o quê? Vácuo, né? Você tem vácuo entre o Sol e o nosso planeta. Não é necessário o vácuo, mas acontece devido ao vácuo. Tá? O vácuo aí é uma consequência do espaço, né? Existe vácuo entre os astros. Então, se existe vácuo, só há um processo que possibilite essa transição de calor,
que é o processo de irradiação térmica. E depois, entre a ilha de calor e as brisas. Entre a ilha de calor e as brisas, olha aí, citou brisa na questão, então só pode ser processo de convecção, tá? Então, na ordem irradiação e convecção, a gente fecha a nossa questãozinha com a letra A de alunos aprovados, galerinha. Então, ficamos por aqui, jovens, respondemos aí algumas questões envolvendo os processos de transmissão de calor, mas a gente retorna na quinta-feira para trabalhar ainda mais um pouco desses conteúdos. Bom, forte abraço para todos vocês, ótimo início de tarde para todos e a gente continua aí na próxima aula de quinta-feira. Tchau, tchau, jovens!